Pessoal, então, aqui na aula de vocês de tempo de reverberação, a gente começa falando um pouquinho sobre os materiais, né? Então, quando a gente vai propor o tratamento das superfícies de um projeto acústico, nós temos que determinar as áreas de aplicação de cada material. Então, a gente tem um indicador quantitativo, né? Quanto eu tenho de metro quadrado de cada material, né, que a gente está trabalhando. E como nós vimos, cada material tem o seu coeficiente de absorção. Então, para a gente saber o coeficiente de absorção que uma superfície está fazendo, a gente precisa do coeficiente de absorção dela e também da área desse material. Então, quando a gente multiplica o coeficiente pela área, a gente encontra a absorção desse material que a gente está trabalhando. Então, a absorção total de uma superfície é resultado do coeficiente de absorção vezes a área desse material. Então, se a gente quiser saber quanto um ambiente todo está absorvendo, nós vamos encontrar a absorção total de todas as superfícies desse ambiente, né? Então, qual é a absorção das paredes, a absorção do teto, a absorção do piso, e aí nós somamos a absorção de todas essas superfícies, assim achando a absorção total do material. Do material não, desculpa, do ambiente, tá? Então, a gente precisa saber quais são os materiais que nós temos em todas as superfícies, né, que a gente tem nesse ambiente que a gente está calculando. Além das superfícies, nós sabemos também que as pessoas, os mobiliários, absorvem e refletem o som. Então, isso também vai influenciar no tempo de reverberação. Por isso que a gente precisa saber também o coeficiente de absorção desses materiais. No caso das pessoas e dos móveis, a gente vai ter daí que saber por unidade, tá? Então, diferente dos materiais, que são por metro quadrado, as pessoas e os móveis a gente vai trabalhar por unidade. Então, se naquele ambiente que a gente tinha naquele exemplo anterior, vou voltar ali um pouquinho só para a gente ver. Nesse ambiente aqui, observem que a gente teve uma absorção total de 35 sabines métricos apenas das superfícies. E aí, se a gente adiciona 40 pessoas nesse ambiente e cada pessoa tem um coeficiente de absorção de 0,4, a gente vai aumentar 16 nessa absorção. Então, a gente tinha 35, a gente passa para 51 sabines métricos, que é a unidade de medida dessa absorção dos ambientes. Então, para cada tipo de sala, a gente tem um tempo de reverberação que é considerado o tempo de reverberação ótimo, tá? Esse tempo de reverberação ótimo nós encontramos nesse gráfico aqui, tá? Onde vocês encontram o tempo de reverberação nessa parte, o volume do ambiente na parte de baixo aqui, tá? Então, aqui, tempo de reverberação, aqui, volume. E aqui nós temos diversas funções diferentes, cada uma para o seu tempo de reverberação. Então, nós temos palavra falada nessa parte aqui de baixo, música nessa parte aqui de cima. Então, já vemos que os tempos de reverberação para essas duas funções é diferente. Esse gráfico ele funciona para uma frequência de 500 Hz, que seria uma frequência média. Tá? Então, como que a gente faz, né? A gente precisa saber o volume da sala, a gente precisa saber o volume da sala e qual é a função que a sala tem. Então, daí a gente vai encontrar, através do volume, a gente vai até a função e encontra aqui o tempo de reverberação desse ambiente. Então, o que a gente encontra aqui no gráfico é o tempo ótimo, que seria o tempo correto para uma determinada sala, ok? Então, como a gente viu ali, para a gente adequar um ambiente acusticamente, nós precisamos que esse tempo de reverberação do ambiente real, ele seja o tempo, né, como o tempo ótimo que a gente encontra ali no gráfico, tá? Então, como nós percebemos no gráfico, palavra falada e música estão bem distantes. Então, um tempo que ele é adequado para a palavra falada, ele não é adequado para a música, para um mesmo ambiente. Então, quando a gente quer ter uma sala de múltiplo uso, né, onde vai ser utilizado tanto para música como para a palavra falada, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tempo de reverberação. Se a gente pega um tempo intermediário, ele não vai servir nem para um nem para outro, né? Então, como está ali no slide, um tempo médio entre os dois, ele seria muito longo para a palavra falada e muito curto para a música, né? Quando a gente chegar na parte
da forma dos ambientes, nós vamos aprender algumas soluções para esse tipo de ambiente. Então, a gente percebe também ali no nosso gráfico que o volume vai influenciar bastante no tempo de reverberação. Quanto maior o volume da sala, maior vai ser o tempo de reverberação. Então, observem isso lá no gráfico, ok? Então, a gente viu também na aula passada que os materiais eles têm absorções diferentes para cada tipo de frequência. Para frequência baixa, frequência média e frequência alta. Tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio na sala entre essas superfícies, entre esses materiais. Então, nós precisamos que os tempos de reverberação eles sejam adequados para todas as frequências. Então, a gente viu que o gráfico ele é para uma frequência de 500 Hz. Tá? De 500 até 2000 Hz, a gente trabalha com o mesmo tempo de reverberação. Então, o tempo que deu no gráfico para 500, ele serve até 2000. Agora, para as frequências baixas, os materiais eles absorvem menos as frequências mais baixas, que são os sons mais graves. Então, vocês têm aqui, né, que nas frequências de 128 a 256 Hz, a gente vai ter que multiplicar o valor que a gente achou lá no gráfico por 1,45 ou 1,15, respectivamente, tá? Então, para a gente fazer essa adequação. Na aula da semana que vem, nós vamos falar um pouco mais detalhado disso, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a essa parte do conteúdo. Então, essa daqui é a fórmula do tempo de reverberação. Tá? Então, ela é chamada de fórmula de Sabine, porque Sabine foi quem desenvolveu essa fórmula, e a gente tem uma constante lá, 0,1608, vezes o volume da sala dividido pela absorção total dessa sala. Tá? Então, lembrando, o que é essa absorção total? A gente vai pegar a área de todos os materiais da sala, multiplicar, né, pelo seu coeficiente de absorção, a gente soma tudo e mais, né, as pessoas e os móveis que a gente tiver lá dentro. Então, vou mostrar um exemplo, né, para vocês daqui a pouquinho de um cálculo de tempo de reverberação. Nesse slide aqui, vocês encontram o procedimento para fazer essa adequação do tempo de reverberação. Tá? Então, a gente primeiro vai pegar aquele gráfico para identificar qual seria o tempo ótimo para aquela sala. Aí a gente vai determinar o tempo real da sala, né? Então, a sala, do jeito que ela está, na realidade, qual que é o tempo de reverberação que está dando? E a gente comparando o tempo do gráfico com o da sala, eles devem ser parecidos, né? Praticamente iguais. Se eles não forem iguais, é porque essa sala ela precisa passar por alguma adequação, para que ela chegue ao tempo de reverberação adequado. Então, daí a gente vai ter que mudar alguns materiais dessa sala para ela atingir esse tempo de reverberação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma salinha, ela tem 21 metros por 14, e vocês encontram aí o coeficiente de absorção de cada uma das superfícies, ok? Então, deem uma olhadinha com calma aí nesses coeficientes. Aqui vocês encontram uma tabelinha onde eles calcularam, né? A gente calculou ali, ó, a absorção de cada superfície. Então, vocês têm aqui, né, a superfície de parede, a área das paredes, o coeficiente de absorção das paredes, multiplicou a área por coeficiente, achou a absorção total dessa superfície. Depois pegou a superfície portas, piso, teto e fez a mesma coisa. A área vezes o coeficiente da superfície, achou a absorção dessa superfície. Por último ali, a gente tem as pessoas, né? Daí a gente tem a quantidade de pessoas no caso, o coeficiente de absorção, multiplicou também. A gente somando tudo, a gente tem a absorção total de 195. Como o volume é de 2.058 metros cúbicos, né, a gente vai fazer a continha lá, 0,1608 vezes esse volume, dividido pela absorção total, que é de 195 sabines métricos. E aí vocês vão encontrar esse valor de 1,7 segundos, tá? Então, esse é o tempo de reverberação daquela sala, o tempo real, com os materiais existentes nela. Se a gente analisar o gráfico, a gente vai encontrar qual deveria ser o tempo correto para essa sala. Então, ela tem em torno de 2.000 metros cúbicos, tá? Vocês vão ver que tem uma bolinha vermelha aí no gráfico marcando o local. Então, ela tem 2.000 metros cúbicos. A função é palavra falada. Então, a gente tem que o tempo de reverberação é em torno de 0,8 segundos.
tá? Então, o tempo real é de 1,7 e o tempo que a gente achou no gráfico é de 0,8. Então, eles não estão batendo, tá? O tempo está muito grande para o que ele deveria ser. Então, a gente precisa mudar alguns materiais. Então, aqui, ó, foi feita uma mudança de coeficiente de absorção. A gente tem algumas tabelas que eu vou disponibilizar para vocês também, com os coeficientes de absorção de cada material, né? Então, a gente encontra aqui, né, as áreas, que são as mesmas. Aqui a gente mudou os materiais para coeficientes de absorção maiores. Por quê? Eu quero diminuir o tempo de reverberação. Então, eu preciso que os materiais absorvam mais, tá? Então, daí a gente aumentou os tempos de reverberação, fez lá novamente a absorção das superfícies. Então, o que eu quero que vocês façam? Somem a absorção dessas superfícies aqui, vocês vão achar a absorção total, e façam novamente a continha da fórmula de Sabine para ver se deu certo, tá? Se a gente conseguiu diminuir o tempo de reverberação de 1,7 segundos para 0,8 segundos. E aí vocês vão me contar lá no fórum se deu certo a continha de vocês, beleza? Então, eu aguardo a resposta de vocês lá no fórum. E lembrando que as respostas de vocês, elas vão contar lá pra gente como a presença de vocês nessa aula, tá bom? Gente, então qualquer dúvida, eu aguardo vocês lá no fórum. Até mais!